Um filme que te faz refletir sobre erros e acertos da vida e o quanto a vida ela é breve e que você tem que fazer boas escolhas. Hoje a gente vai falar sobre Blue Moon. Eu amei esse filme. A interpretação do Ethan Hawke aqui foi excelente. E se você não for por aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou a Daia, que a gente fala sobre cinema. Se você curte esse conteúdo, te convido a se inscrever aqui no canal. Aqui eu procuro sempre ser muito honesta sobre a minha opinião. Leio bastante sobre conteúdos relacionados ao cinema para ter uma opinião mais elaborada e também trazer algum conteúdo mais técnico, que eu sei que também é muito interessante saber aquilo que acontece por trás das câmeras. Então, se você curte esse conteúdo, eu te convido a se inscrever aqui no canal e deixa seu like já no início desse vídeo, porque assim o YouTube entende que esse conteúdo é legal e já vai recomendando para mais pessoas. Na noite de 31 de março de 1943, o legendário compositor Lawrence Hart, o Larry, confronta sua autoconfiança em um bar enquanto seu antigo colega de trabalho, Richard Rodgers, celebra a noite de abertura de seu musical Oklahoma. Vocês acreditam que a história desse filme é simplesmente em volta de uma única noite? Pois é. Mais uma vez aqui eu falando de abertura de filme. Eu gosto disso porque é um gancho maravilhoso para o espectador se interessar tanto pela história quanto por ficar ali até o final do filme. E a cena de abertura é do Lawrence, do Larry, em uma viela escura e enquanto chove, ele canta e fuma um cigarro. A cena de introdução ali, ela traz um mistério e uma curiosidade sobre o que esse cara tá fazendo ali. Eu não vou falar o que acontece além, porque seria muito spoiler, mas é muito interessante essa cena. O filme se apresenta quase que como um monólogo. Existem diálogos bem extensos, principalmente em relação às falas do Ethan Hawke, que interpreta o Larry. O protagonista do filme, o Lawrence, é um grande saudosista. Ele se refere muito ao passado, ao seu sucesso e inclusive a uma música que ele detesta ser reconhecido por ela, que dá título a esse filme, que é Blue Moon. Todas as cenas desse filme acontecem nesse bar ou em ambientes dentro desse mesmo prédio, como por exemplo um outro salão onde o Richard comemora a sua estreia, e o banheiro e armário de casacos. Então, nesse filme é basicamente sempre o Larry, o Lawrence, que é interpretado pelo Ethan Hawke, falando de suas frustrações e amarguras. Isso acontece ao longo de todo o filme. Outra coisa que ele fala muito também é sobre o seu amor platônico pela Elizabeth, que é interpretada pela Margaret Qualley. Eu acredito que o Ethan Hawke deve ter personificado completamente esse homem, né, que foi um grande músico, etc. Porque o Larry mostra ser uma pessoa extremamente inconveniente e chata. Isso gera muito desconforto, parece que você quer se esconder de tanta vergonha alheia que você sente enquanto você vê ele falando e gerando um desconforto nas pessoas. Você vê as pessoas desconfortáveis com as falas e atitudes dele. E óbvio, tem os bajuladores também, né? Por que não? E ao decorrer do filme, você vai recebendo informações do porquê ele chegou naquele estado tão deplorável, inclusive de ter que implorar por atenção das pessoas e se mostrar uma pessoa de tanto sucesso e de tantas ideias geniais. Inclusive, nesse filme, eu não sei se a pessoa verdadeira, né, o Larry, Lawrence Hart, era assim, mas no filme, o nosso protagonista, ele tem uma falsidade bem peculiar. Ele foi esquecido pelas pessoas, né, por causa de alguns acontecimentos da vida dele que aconteceram exclusivamente por causa dele, por causa das atitudes dele. E tem uma cena que essa ideia de esquecimento é muito bem transmitida, que é quando as pessoas que estão ali prestigiando o Richard passam por ele como se ele fosse ninguém. Ele é completamente ignorado pelas pessoas e esquecido, e você consegue ver isso claramente na cara dele. Já encaminhando para o final do filme, ele pensa em ir embora do bar, depois que todos foram para a festa do Richard, mas volta, senta ali no bar novamente, pede mais bebida, volta a falar descontroladamente sobre as suas amarguras e frustrações, e a câmera vai se afastando bem lentamente. Eu não posso contar muito da história e também não tem muito o que contar da história,
história desse filme, porque é justamente essa história. É a história do Lawrence, né, nesse dia, né, nessa noite que pra ele foi muito memorável. Acho que num aspecto negativo e com bastante inveja, eu diria. Embora ele não tenha demonstrado isso, você consegue perceber nas atitudes dele, nas falas dele, nas intenções que ele tem com outras pessoas ali, inclusive quando ele conversa com o Richard, que ele é uma pessoa bem amargurada e bem invejosa. E falsa. Acho que eu nunca falei assim tão mal de um personagem antes, mas se vocês assistiram, vocês vão entender o que eu tô falando. E se não assistiram, assistam, é um ótimo filme. Agora, falando sobre as minhas considerações finais. Ah, tem outro ponto. Esse filme, essa produção, ela foi inspirada nas cartas do Larry com a Elizabeth. Isso você vai descobrir, não é um spoiler nem nada, mas eles contam isso bem no finalzinho do filme. E outra coisa que vocês podem perceber é que eles fizeram a estatura do Ethan Hawke ser parecida com a estatura do Lawrence Horr. Eu não encontrei nenhuma informação de CGI ou algum figurante que tenha feito essa parte, né? Porque o Ethan Hawke, ele parece muito mais baixo do que ele realmente é. Na verdade, ele não é um homem baixo, eu acredito. Mas enfim, você percebe que o personagem ali tem uma estatura bem baixa. Eu não encontrei nenhuma informação que tenha usado CGI. Pelo contrário, eu acredito que foi utilizado um efeito de perspectiva forçada. A câmera é posicionada de forma que o Ethan Hawke fique mais longe do eixo da lente, enquanto outros personagens estão mais próximos. E isso cria justamente essa ilusão, né, na diferença de altura. Obviamente que isso são suposições minhas, eu não tenho como confirmar nada. Os ângulos de câmera também colaboram, planos ligeiramente de cima para baixo do Rock, planos de baixo para cima dos personagens, reforçando a sensação de que ele é menor. Outra coisa também é o blocking, bloqueio de cena. Rock frequentemente aparece sentado, recostado, encostado em paredes e em níveis mais baixos do cenário, enquanto os demais ficam em pé. A cenografia e o figurino também colaboram para isso. Móveis mais baixos e figurinos com linhas horizontais que achatam a silhueta. E eu acredito que essa estatura também acaba refletindo no emocional do nosso protagonista, mas isso aqui é uma forma bem figurada, tá? Não tô dizendo que é realmente isso, porque o corpo dele comunica uma certa fragilidade, um deslocamento e uma tensão que não precisa ser comunicadas através de diálogos. Outro ponto é que o filme ele se apresenta quase como um monólogo. Existem diálogos bem extensos nesse filme, principalmente em relação às falas do Ethan Hawke. E toda a trilha sonora praticamente é de um personagem ali que fica tocando o piano ao longo do filme. Obviamente que isso é uma trilha sonora, não foi ao vivo que ele tocou, mas conforme você vai assistindo o filme, você percebe que essa é a intenção do filme. A parte da cenografia, a estrutura, o figurino, maquiagem, tudo isso colabora para um resultado estético e acho que um conjunto todo do filme, porque o filme ele é realmente muito parado. Como eu falei, são cenas bem extensas de diálogos bem extensos, principalmente das falas do Ethan Hawke. E outra coisa é que eles trabalham muitas possibilidades de ângulos nesse filme, já que se passa praticamente todo num mesmo cenário, principalmente para passar a sensação de movimento e dinamismo. O que eu acho que o público no geral aceita muito melhor. E aí, para encerrar, assim, eu acho que a interpretação, a atuação do Ethan Hawke foi maravilhosa. Faz todo sentido que ele esteja concorrendo na categoria de melhor ator. Não sei como que vai ser até o final, né? Enfim, da lista final oficial do Oscar. Mas, assim, a interpretação dele é surreal de incrível, principalmente porque as falas dele são muito longas, muito mesmo. E ele fala descontroladamente. Eu acho que a atuação dele foi muito realista. Como eu falei, eu não conheço esse Lawrence Horr, mas eu acredito que ele tenha sido muito fiel ao próprio Lawrence Horr, no caso. Outro
outro ponto é que eu acho que nem todo mundo vai gostar desse filme. É um filme bem contemplativo, é um filme bem lento. Você tem que se conectar realmente com aquela história que você tá ouvindo, com a história que tá sendo contada. Então você precisa estar realmente muito interessado sobre aquilo que ele vai falar. No geral, eu gostei muito do filme. Eu acho que a construção dele cumpre o que promete, entrega muito bem. Acredito que eu trouxe todos os pontos aqui. Se você tiver algo a acrescentar, coloca aqui nos comentários que eu sempre leio e sempre respondo. Se você não assistiu ainda, assista. Enfim, levando em consideração todos os apontamentos que eu trouxe aqui, talvez não seja um filme que vai te agradar tanto, mas eu acredito que seja um filme muito interessante, principalmente pela interpretação, atuação do Ethan Hawke. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esqueçam do like, porque isso ajuda demais, e a gente se vê no próximo roteiro.